Bem-vindos, pessoal, ao canal Corte Dinâmico. Quero estar assistindo um vídeo aqui com vocês e a gente fica chocado quando vemos a atitude de determinados deputados, chega a ser algo horrível. E eu quero que vocês acompanhem o que diz o deputado a uma ministra de Estado, machão, quando é machão ali, fala o que quer para uma mulher. Agora vamos ver, se fosse um homem, se ele iria dizer as mesmas coisas. Mas vamos lá, acompanhe. Presidente, dentro dessa oportunidade, com a presença da ministra Marina Silva, que é uma personagem dessa discussão e desse debate ambiental, claro que a discussão de mérito com a ministra, ela se torna quase inócua, porque ela tem uma incrível capacidade de repetições, de discurso, de oratória, de dados. Ela pode vir aqui 300 vezes, a retórica dela é exatamente a mesma. Pode, inclusive, até passar vídeos de audiências anteriores. E eu até usei a expressão adestramento numa sessão passada, e não foi uma ofensa pessoal, porque repetições buscado por resultado é adestramento, e não tem nenhuma ofensa pessoal a esse fato. Um atleta de alto rendimento que faz repetições, ele é adestrado. O comportamento da ministra vai nessa direção. Mas eu tenho tentado entender e compreender, ao invés de discutir o mérito, porque uma vez, eu volto a dizer, é inócuo discutir o mérito com a ministra, é tentar entender qual que é a lógica do raciocínio que ela usa e como é que ela se organiza para isso, para ser essa personagem desse teatro da defesa ambiental brasileira. E é preciso compreender a origem disso. Eu fiz isso com a outra ministra e ela também não conseguiu entender disso, até porque, volto a repetir a palavra, esse adestramento ele foi tão bem feito ao longo dos últimos 40 ou 50 anos, que é algo assim que realmente tem que ser pensado, como que eles conseguiram embutir isso na cabeça das pessoas. Não sei se a ministra sabe quem que é a Saul Alinsky. Imagino que saiba. Pela militância dela da esquerda, pela defesa das causas ideológicas dela, pela militância dela no que ela chama da defesa de minorias, possivelmente ela deve saber quem é Saul Alinsky. Mas só para afirmar que no seu livro Regras para os Radicais, Saul Alinsky tem as suas regras, que ele mostra como que deve se comportar um militante da esquerda. Coincidentemente, Zé Trovão, essas regras são 13. Se os deputados do PT não sabem a origem do número dos seus partidos, eu acho que é importante se remeter a esse estudo. É para poder tentar compreender como é que ela monta a lógica, o raciocínio, a repetição, a insistência, esse posicionamento que deve ser feito, porque isso vai nos libertar até perdoar a ministra às vezes, que ela pode ter sido, inclusive, em algum momento da sua história, ter sido persuadida por professores, orientadores, e não conseguiu sair dessa reflexão ideológica. Isso é preocupante. E aqui, entre algumas teses famosas do Saul Alinsky, ele cita aqui que o poder não é apenas o que você tem, mas que o inimigo pensa que você tem. A ministra se apresenta a todo instante como a pessoa do enfrentamento, como a dona de todas as verdades. E ela se posiciona na outra tese que sempre faz o inimigo viver além da sua experiência. Percebe como que ela sai da reflexão, como que ela sai do debate, volta na primeira vírgula e já implanta a sua tese. Usa uma outra coisa também importante, ela mantém a pressão o tempo todo. Você vê que o tempo todo ela está acusando, ela está denunciando, ela não consegue fazer uma lógica do raciocínio construtiva, portanto ela fica pressionando o tempo todo. Ela usa uma tática do ridículo. Percebe como que ela auto se protege, o que não é do campo dela, tudo é ridículo. Tudo é do outro lado para lá. E ela também faz uma coisa também importante no seu comportamento de ser, é uma tática, isso daqui não tem, que é da ameaça. A senhora o tempo todo se comporta ameaçando, acusando. Mas isso não é essa ministra, não. Eu ouvi o seu discurso, as suas falas, ainda como candidata, enfim, quando estava lá no Actos, mas... E a senhora usa o tempo todo essa tática. E é isso que tem feito muito mal para o Brasil. A senhora sempre coloca o seu adversário no...
Eu estou conversando sobre política. Ó, por favor, deixa eu... Então isso, Presidente, está interrompendo aí o deputado aí, presidente. Deputado Tato. Absurdo, respeita a presidência, rapaz. Deputado Tato. O deputado é o autor. Todos estão respeitando. O senhor vai ser respeitado a sua fala. Por favor, vamos manter o respeito. é bíblico que toda ignorância será respeitada. Eu respeito a ignorância da formação ideológica da esquerda, porque eles não conseguem ter essa percepção e reflexão dessas mudanças possíveis. Eu fiz essa introdução para poder dizer que esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário. A ignorância é tão grande que faz comparação que não existe fundamento, mas isso aí é falta de conhecimento, ter noção de como que é o nível intelectual, né, do cidadão aí, fazer uma comparação tosca dessa daí. Da América Central usa. É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. É a mesma tática, porque... É muita ignorância, pessoal. Desculpe, né? Tá mostrando, mas é muita ignorância. Para o tempo. Porque... Mas vocês fazem. É aqui que vocês fazem, os videozinhos de vocês. O Saul Alice, senhor presidente, ele é o mentor ideológico dos chamados de todos esses movimentos. Inclusive a esquerda retrógrada europeia. Essa que o Macron faz parte, inclusive. O Macron não faz parte da esquerda, né? Ele é de direita, mas vamos lá. Macron é de esquerda? Macron é de esquerda? Vai botar outra piada. Às vezes a pessoa quer atacar essa direita, ela quer atacar tanto, mas eles não têm conhecimento. O Macron, gente, de esquerda, um discurso que foge totalmente a que foi convocada a ministra para a comissão. Para meu tempo lá. Repõe o tempo do deputado Evair. Isso até me deixa aliviado. Isso me deixa até aliviado. Porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, com o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Seu discurso sempre foi esse. A senhora tem acumulado números que afrontam com a inteligência um trabalho que produz nesse país. Nós assistimos, sob a sua gestão, o maior recorde de queimada da última década. Queimada muito menor do que essa, num efeito climático semelhante a essa no governo passado. A senhora foi para a mídia para fazer blasfêmia. Foi fazer blasfêmia, né? Ignorância do deputado. A fumaça chegou até o interior de São Paulo, a queimada na Amazônia, né? É falta de conhecimento. Para falar em verdades, para vender uma retórica, para justificar a visão internacional de um efeito climático muito menor. A senhora, ao invés de dar sua contribuição, dar uma sugestão, a senhora preferiu atacar o governo passado. E agora se justifica dizendo, não, que o mundo pegou fogo. E aí o Brasil pegou fogo também. Esse desmatamento explodindo a taxas jamais vistas. E eu posso citar do Brasil que a senhora não conhece. Possivelmente a senhora... Esse rapaz, ele é detentor do conhecimento. Organismos internacionais. Jornais da extrema-direita aqui no Brasil dizendo que diminuiu o desmatamento e ele dizendo que aumentou, né? É muita ignorância. Eu vejo muito pouca. A senhora tem ido muito ao exterior, inclusive acompanhado o Lula, a Janja, nesses fóruns internacionais, mas andado muito pouco pelo Brasil. A senhora recebe dados, números e fotos, mas a presença é extremamente importante. Nós queríamos ver a senhora andando nos estados.
até para levar respostas e soluções, porque eu não vi a senhora fazer nenhum posicionamento, por exemplo, de análise de recuperação, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se a senhora esteve lá, andou pela toda a bacia daqueles rios, esteve presencialmente vendo o que aconteceu do efeito climático e o que pode ser feito, porque tem muitas teses das regras ambientais que não se justificaram ali, que mostra que tem que ser revista, porque mostrou que mesmo nas áreas que tinham as tais das regras aplicadas, a natureza veio e fez a sua missão, e isso faz parte do ciclo. Essa história de mudança climática, o clima sempre mudou. Gente, isso é o ciclo da ignorância. Isso é o ciclo da ignorância. Isso chama-se ciclo da ignorância. O planeta inteiro está sofrendo com o aumento das temperaturas, derretimento das calotas polares, o clima em São Paulo, no Sudeste, no Sul, chuvas descontroladas, está atingindo o planeta inteiro. Mas isso aí é um negacionista, um bolsonarista negacionista. O senhor Evair, deputado Evair Vieira de Mello, deputado, né, pelo Espírito Santo. Mais uma vez nós vemos aí o negacionismo. Agora, Mato Grosso, aquela região centro-oeste ali, sofreu com escassez de chuva, né? Por que será? Não é agora que o clima está mudando. Se você olha lá o histórico do planeta, da humanidade, da evolução, sempre mudou. Aqui agora as mudanças climáticas, as alterações mostram. Nós vamos viver, por exemplo, os 10 próximos anos agora, possivelmente, tudo indica, com baixos aquecimentos, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas catástrofes climáticas de enchente, por exemplo, possivelmente nós vamos viver uma curva no planeta agora de redução nos próximos 10 anos, em função Das próprias mudanças climáticas, esse ciclo que é isso daí. E aí a senhora sustenta uma tese dessa COP30. É preciso compreender a origem da COP, que é um movimento que surge de um braço de esquerda ideológico dentro da ONU, que cumpre esse papel, que criaram uma grife. A COP30 é uma grife, o negócio financeiro por trás disso é muito maior do que as entregas que se faz, por isso que os países sérios e decentes não estão dando a mínima para isso. Portanto, nós estamos submetidos... Somente os Estados Unidos, tá? Só o Donald Trump, ele falou tudo. ...a essas pressões, por exemplo, nessa questão da nossa COP. Cobrar coerência, ministra, para expor as contradições. Eu tenho aqui uma recente entrevista do vice-presidente dos Estados Unidos. Espero que a senhora também tenha, se encontrar essa... Aonde ele fala... O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou recentemente com um estudo de pente fino feito pelo governo americano que 88% dos recursos repassados a organismos internacionais não chegam efetivamente aos destinatários finais. A declaração foi feita em uma entrevista coletiva no início de junho e repercutiu amplamente na mídia. Aí ele coloca aqui que 12% dos recursos foram enviados diretamente a organizações locais dos países beneficiados. Os 88% praticamente foram operados por ONGs internacionais, agências multilaterais e empresas terceirizadas responsáveis pela execução do programa. Esse percentual representa realmente uma comprovatória do desvio de recursos de finalidade quando isso é feito. E aí
Esses recursos ficam, às vezes, parados no meio do caminho. Eu tenho aqui, inclusive, os estudos e a tabela feita pelo governo americano. Ministra, a senhora sabe, conhecimento de Vossa Excelência, que ONG deu errado. Também é uma estratégia liskiana. Se a senhora talvez não sabe a origem, quem pensou isso, quem formulou a tese de se organizar, fazer essa organização social além do Estado, foi esse pensador. Inclusive, ele foi o principal estudante de Al Capone. Foi o cara que estudou o crime organizado. Você tem ideia da estrutura com que isso foi feito? Isso mostra que as ONGs, que foi essa tomada social do poder de Estado. Senhor presidente, eu quero que acumule meu tempo de liderança, por favor, e descrição. Você tem uma ideia do que ser feito? E volta a dizer alarmante, 88% dos recursos destinados por organismos internacionais. E aí eu vou falar o recurso que vem para as ONGs, vem falar do Fundo Amazônico, que a gente sabe que na prática, efetivamente, isso não tem acontecido. Está alimentando escritório, alimentando indústria, alimentando as empresas, alimentando corporações, sindicatos... Só um pouquinho, deputado. Por favor, vou pedir para a assessoria aí manter o silêncio. O autor do requerimento está falando, eu queria um pouquinho de respeito. E já formulando na resposta da senhora, que a senhora pudesse fazer uma prestação de conta de quanto efetivamente desses recursos internacionais possam estar chegando nas pessoas. Aí vocês, né, têm noção clara do saber desses deputados de extrema direita. O que chama atenção aí é que a ministra ela é convocada para dar explicação. E o que eles fizeram? Um show de horror, desrespeitando. Perguntas que eram para ter sido feitas não fizeram. Simplesmente um show de horror, desrespeito pleno e total. É isso que vimos. Eu quero agradecer a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.